Show? Vamos então agora sim falar sobre a recuperação judicial, amigo. Para mim, volto a repetir uma grande notícia, cara. Ontem tivemos acontecendo a Assembleia Geral de Credores. Foi realizada, né, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, tá? O que esteve em jogo ontem nessa reunião? O principal objetivo do Vasco, agendando nessa assembleia, foi dar aos credores a oportunidade de aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial apresentado pelo clube. Caso não houvesse quórum ontem, iria ser convocada uma nova reunião para o próximo dia 20 de outubro. Houve quórum. O plano que o Vasco apresentou define como serão pagos os credores e de que forma o Vasco da Gama e a SAF vão reorganizar as suas dívidas. Desse modo, então, né, a Assembleia tem um papel fundamental na definição dos próximos passos da reestruturação financeira do Vasco da Gama. Ou seja, o futuro do Vasco estava em jogo ontem nesta Assembleia. Caso o plano fosse aceito, seria encaminhado para a Justiça. Caso não, a administração judicial concederia um prazo de 30 dias para que um novo plano fosse apresentado. Ou seja, foi essencial o que aconteceu ontem. O plano foi apresentado pelo Vasco da Gama, foram mais de 6 horas de assembleia e os credores presentes aprovaram por ampla maioria, com 97,7% a proposta de recuperação judicial do nosso Vasco da Gama. Então, assim, algo importantíssimo aconteceu. O Vasco da Gama, inclusive, através de suas redes sociais, divulgou aí um texto falando sobre esse marco. Então, abre aspas, Vasco da Gama informa que o plano de recuperação judicial foi aprovado em primeira convocação na Assembleia Geral de Credores realizados nesta quinta-feira. A decisão histórica, inclusive no futebol brasileiro, representa um marco fundamental no processo de reestruturação financeira do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, reforçando a confiança e a credibilidade conquistada ao longo das negociações iniciadas em outubro de 2024. A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência, tá? Ainda prossegue, o Vasco da Gama agradece, né, a confiança dos credores e reconhece o esforço conjunto de todos os profissionais envolvidos para o processo. Então, assim, é de se comemorar, cara. O que foi aprovado ontem é um marco. O Vasco da Gama, ele pagará em até 19 anos um valor de 200 milhões de reais. O valor inicial era de 600 e o Vasco está conseguindo diminuir para 200 milhões. Ou seja, né, automaticamente os credores, eles terão as suas dívidas, né, que o Vasco detinha com eles diminuídas para receber descontos médios aí de 60% a 90%, dependendo da classe dos credores. Um exemplo claro, né, é o do Valdir Bigode, que teve uma polêmica nesses últimos dias. Ele chegou a aceitar, inclusive, a proposta do Vasco da Gama, mas o Vasco tinha uma dívida com o Valdir de 4 milhões de reais. Baseado, né, nesse desconto médio de 60% a 90%, é o Valdir diminuindo a sua dívida de 4 milhões para um valor entre 400 mil reais a 1 milhão e 600 mil reais. É isso, exemplificando. E assim como o Valdir, outros ex-atletas, funcionários, também terão as suas dívidas diminuídas da mesma forma, de 60% a 90%. Então, prioridade, volto a repetir, total aos trabalhistas e credores da CBF/FIFA para evitar punições como, por exemplo, o transfer ban. Além disso, também, né, no que foi apresentado ontem, na criação de mecanismos de antecipação de pagamento em caso de novas receitas, proteção da operação e continuidade das atividades da Vasco da Gama SAF, tá? Então era um plano que envolve cerca de 550 a 600 milhões de reais em dívidas que o Vasco hoje tem, com previsão de pagamento de aproximadamente 200 milhões em até 19 anos, reduzindo a dívida do Vasco de 600 a 200 milhões de reais para alguns ex-funcionários, ex-profissionais do clube em específico. Então a dívida do Vasco estará sendo reduzida com esse plano da recuperação judicial, algo assim gigantesco, cara. Gigantesco que aconteceu na noite de ontem. É para parabenizar a gestão, é para parabenizar o presidente Pedrinho, as pessoas que estão em volta dele, da associação
pelo que está acontecendo dentro do nosso Cruz Maltino. É um duro golpe, sem dúvida nenhuma, para muitos credores. A exemplo aí do próprio Valdir Bigode, que eu citei aqui no vídeo, que pode ter a sua dívida e provavelmente terá ela... Terá não, né? Vai diminuir o valor que ele tinha a receber. 4 milhões de reais deve cair ali para entre 400 a 1 milhão e 600 mil. Entretanto, amigo, alguns que até ajudaram o Vasco em muito nesses últimos anos, a aprovação era necessária. A aprovação do plano de recuperação judicial do Vasco era fundamental. A reprovação, caso acontecesse, ela seria muito ruim para o Vasco da Gama. Então, assim, é algo que traz previsibilidade, traz organização para o fluxo de caixa do nosso Cruz Maltino, algo que muda e muito o panorama do futuro do nosso Vasco da Gama. As dívidas elas não foram quitadas, mas elas foram reduzidas, replanejadas e colocadas dentro aí de uma lógica de sustentabilidade financeira que o Vasco da Gama não tinha. Foi uma opção muito dura e arriscada da atual diretoria do presidente Pedrinho essa recuperação judicial. Mas ainda bem que ela foi aprovada, amigo vascaíno. Agora cabe ao Vasco da Gama aproveitar essa oportunidade de reorganizar o clube, ou aliás, organizar o clube. É praticamente zerar algo e começar do zero. Transformar a dor do torcedor nesses últimos anos em um projeto real de reconstrução institucional do Vasco. É o plano de recuperação judicial, é a reforma de São Januário, ó. É parabéns, cara. É parabéns à atual gestão por estar dando ao torcedor uma esperança de um futuro. Parabéns, cara. Parabéns. Bola dentraço da atual gestão. Volto a repetir. Quando é de se criticar, a gente vai estar aqui criticando. Quando é para elogiar, eu vou ser o primeiro a botar a cara e aplaudir com orgulho. Porque quando eu critico a atual diretoria, eu critico muito pesar no coração porque são ídolos do Vasco. E quando eu aplaudo com ânimo porque são ídolos do Vasco também. Então, parabéns. Excelente notícia para fechar essa sexta-feira.